Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer, neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. E quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Eliana Quaresma, a nossa irmã Janete Rodrigues, a nossa irmã Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração e todos os demais irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco, para que possamos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Cristo. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje estudaremos a questão número 253. Questão 253, que se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca das sensações, das percepções, dos sofrimentos dos espíritos. Será que espírito tem sensação? Será que espírito tem sentimento? Será que espírito sofre? Então, é sobre isto que estamos estudando. Já estudamos diversas questões, e hoje, na questão 253, nós encontramos o seguinte questionamento formulado por Kardec. Os espíritos, a questão 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Será que espírito, ou seja, fora do corpo físico, desencarnado, desligado da instrumentação física, será que ele sente fome? Será que ele sente sede? Será que ele sente dor? Assim como nós sentimos aqui no corpo físico?
Então é sobre isto que Kardec questionou aqui nesta questão 253. E a resposta dos espíritos superiores veio de uma forma clara e sucinta. E eles responderam da seguinte maneira: eles os conhecem, ou seja, os espíritos conhecem as necessidades, conhecem os sofrimentos. Então eles os conhecem, visto que os suportaram. No entanto, eles não sentem materialmente como vós sentis, porque são espíritos. Então, mais do que lógico e muito sábia a resposta ofertada pelos espíritos superiores, porque os espíritos, sem sombra de dúvida, que eles conhecem os sofrimentos, eles conhecem as necessidades, porque eles passaram por tudo isto que nós ainda passamos aqui no corpo físico. No entanto, eles não sentem materialmente como nós sentimos, porque eles não estão mais ligados ao instrumento de carne, ao instrumento físico, tal qual nós nos encontramos. No entanto, conforme os espíritos amigos nos esclarecem em outros pontos de obras complementares, que os espíritos sentem sensações, os espíritos, eles sentem como nós sentimos, e principalmente devido à pouca evolução, e em estando nesta condição de pouca evolução, ou seja, espíritos ainda apegados às coisas materiais, eles ao deixarem o corpo físico, ou seja, nós ao deixarmos o corpo físico, a maioria de nós ainda iremos sentir sensações de dores, ou seja, reflexos de dores, como se estivéssemos no corpo físico. Iremos sentir sensações de sede, de fome e assim sucessivamente. Mas não iremos sentir tal qual estivéssemos ou como se estivéssemos no corpo físico, porque não estaremos mais ligados ao corpo físico. Então é por isto que eles responderam que eles conhecem, visto que os suportaram como nós suportamos, mas não sentem materialmente como nós sentimos, porque são espíritos, ou seja, estão desligados da matéria bruta, da matéria do corpo material, como nós, diferentemente deles, nos encontramos ligados a este corpo que é de matéria bruta, que é, neste caso, formado de diversos tipos de matérias, de minérios, por exemplo. A sua maior parte da constituição, ou seja, do nosso corpo físico, formado de água, cerca de 70%. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 253, acerca das sensações, acerca de sofrimento dos espíritos, necessidades dos espíritos, e ampliamos estas reflexões com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 49 do volume número 5 da coletânea, composta por 20 volumes, Filosofia Espírita. Então, este questionamento que está numerado como 253 foi comentado por Miramês neste capítulo 49 do volume número 5 e tem como título Sofrimentos. Prestemos atenção nos esclarecimentos do Espírito Miramês, assistido e amparado pela espiritualidade superior, através da mediunidade de João Nunes Maia,
Então aqui ele nos deixou belíssimos esclarecimentos acerca deste assunto. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que os espíritos não experimentam os sofrimentos como as criaturas humanas, movendo-se em um corpo físico. Sem sombra de dúvida que eles não irão experimentar sofrimentos como nós experimentamos, porque eles não estão mais ligados a um corpo físico. E aí Miramês acrescenta que há diferenças no estado de sentir, por lhes faltar o corpo de carne. Mas nós sempre falamos que a vida continua quase do mesmo modo que vivemos nos fluidos da carne. Então aqui Miramês colocou nesta frase um quase. Então ele diz que sempre nós falamos que a vida continua quase do mesmo modo que vivemos nas energias, nos fluidos da carne. Se tivermos o poder de isolar o pensamento das dores morais e espirituais, nada sofreremos. Por conseguinte, em tudo se encontra a mente, colhendo os resultados dos feitos da alma. Então aqui ele nos lembra acerca do nosso poder mental, que o nosso poder está na mente, e é exatamente por isto que a espiritualidade amiga nos esclarece acerca da necessidade da busca constante pelo equilíbrio, a busca constante pela reforma íntima, para estarmos o mais equilibrados possível ao deixarmos este instrumento de carne, para não sentirmos estas sensações de sofrimento. Porque conforme os espíritos amigos nos lembram acerca das sensações que o espírito sente durante semanas, meses, anos, até séculos a fio, o sofrimento, por exemplo, de um desencarne através do suicídio. Ele não está sentindo a dor fisicamente falando, mas a dor moral, a dor espiritual, em especial a dor moral, pela fuga, por não ter suportado as dificuldades e ter fugido da vida. Então, assim, Miramês nos lembra sobre esta necessidade. Se tivermos o poder de isolar os pensamentos das dores morais e espirituais, nada sofreremos. Então é preciso alcançar este poder para isolarmos os pensamentos das dores morais e espirituais, porque assim nada sofreremos. E ainda ele acrescenta na sequência: por conseguinte, em tudo se encontra a mente, colhendo os resultados dos feitos da alma, os resultados do nosso plantio, conforme nos orienta e nos lembra Jesus acerca da semeadura, a cada um segundo as suas obras, conforme nos fala também o apóstolo Paulo, acerca da liberdade de semear e a obrigatoriedade de colher aquilo que tenhamos semeado. Então Paulo, certa feita, disse a todos nós que a semeadura é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Então assim, Miramês nos fala acerca dos resultados dos feitos da alma, o resultado do nosso plantio, da nossa semeadura. Porque os espíritos superiores certamente conhecem todos os tipos de sofrimentos por terem passado por eles quando estagiavam na Terra em um corpo físico.
todos passamos pelos mesmos caminhos de ascensão. Todavia, quando a consciência se encontra limpa de todas as mazelas inferiores, o espírito se encontra livre das respostas da lei de causa e da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, o espírito superior, ele conhece todos os tipos de dores, de sofrimentos, de dificuldades, de necessidades, porque ele já passou por tudo isto. No entanto, a mente dele já está em um ponto de equilíbrio tal em que ele já se livrou, já está limpo, a sua mente já está limpa de todas as mazelas. Então o espírito encontra esta liberdade das respostas, ele se encontra livre das respostas da lei de ação e reação. Ou seja, ele está livre, ele já conhece a verdade. E ele conhece todos os caminhos, porque ele passou por todos esses caminhos, bem como ele conhece todas as nossas dificuldades, porque ele já passou por estas dificuldades e superou estas dificuldades. Por isso, eles sempre nos orientam acerca da necessidade de nos esforçarmos constantemente, conforme o próprio Cristo nos fala acerca desta necessidade do esforço para alcançarmos a chamada salvação. Só através deste esforço, desta perseverança. Porque eles sabem, todos eles sabem, por terem percorrido todos estes caminhos pelos quais nós estamos percorrendo, que é possível, porque eles conseguiram. E exatamente por isto que eles sempre voltam na retaguarda para nos auxiliar. Abri aqui mais uma vez um parêntese para abraçar a nossa irmã Marisa de Fátima Bittencourt, a nossa irmã Samanta Costa, a nossa irmã Leoniva Olinta, também que aqui se faz presente. Muito obrigado por nos visitar neste momento de estudo, de reflexões. Então, assim fechamos este parêntese para voltarmos às palavras de Miramês, quando ele segue nos dizendo da seguinte maneira, que o espírito superior, ele vive envolvido no magnetismo superior, aqui faz jus. Ele já faz jus a este magnetismo superior, porque ele construiu este ambiente de paz, este ambiente de equilíbrio, pelo seu próprio equilíbrio emocional. A dedicação na caridade ambientou seu coração para o ritmo do amor. Então, o espírito superior, ele já construiu este ambiente de paz, este ambiente de equilíbrio emocional. Ele não ganhou isto de presente. Ele trabalhou para conquistar, porque não se ganha de presente, se conquista através do trabalho constante, através da perseverança. E aí ele segue dizendo que a dor para o espírito elevado irradia em outra dimensão, que os seus sentimentos transformaram na amplitude da fraternidade. Então, para o espírito superior, a dor reflete para ele de uma forma diferente, porque conforme aqui Miramês nos diz, a dor para ele irradia em outra dimensão. A linguagem humana não alcança, pela sua pobreza, o entendimento de como esta magia divina opera nos centros mais sensíveis da alma, despojada da carne. Então aqui ele nos lembra que não é possível transcrever para nós, na nossa linguagem, devido à nossa pobreza ou à pobreza da nossa linguagem humana, a pobreza do nosso vocabulário não neste caso, capaz, não oferece ambiente propício para se descrever
de forma detalhada como é a vida de uma alma plenamente liberta das mazelas que nós conhecemos aqui na Terra. Aquela alma completamente despojada destas dificuldades que ainda nós enfrentamos. Então é por isso que ele diz que a linguagem humana não alcança pela sua pobreza o entendimento de como essa magia divina opera nos centros mais sensíveis de uma alma despojada da carne. Uma pálida comparação, aqui ele faz uma pálida comparação, pode melhorar o entendimento sobre os sofrimentos dos espíritos puros. E aí ele traz essa pálida comparação que a criatura humana pode chorar sobre a influência dos infortúnios e sobre as bênçãos da alegria. Sim, em muitas situações nós choramos de tristeza e choramos também de alegria. E aí ele diz que as emoções tomam a característica que os sentimentos possam dar. Com relação a necessidades humanas, pergunta-se muitas vezes se os espíritos assentem como as criaturas humanas, como as criaturas no corpo físico. Então, assim, ele lembra, conforme o questionamento de Kardec, em relação ou com relação às necessidades humanas, se os espíritos assentem como nós as sentimos. E aí ele acrescenta, certamente que não. Certamente que eles não sentem estas necessidades, estas sensações, como nós as sentimos aqui no corpo físico. Então, certamente não, porém, as sentem em outra dimensão. Então, eles não sentem estas necessidades na dimensão material que nós sentimos, porque eles não estão mais ligados a um corpo material. No entanto, eles as sentem numa outra dimensão, porque quando os espíritos atingem grau superior, são transmutadas suas sensações inferiores para um prazer dignificado no Evangelho de Jesus. Mas os inferiores têm, por vezes, necessidades maiores que as criaturas humanas, das paixões que deixaram na terra a sua marca de instintos grosseiros. Então aqui ele nos lembra que em muitas situações e muitas vezes, espíritos inferiores sentem necessidades maiores que nós sentimos, das paixões que eles deixaram aqui na Terra. Exatamente por isto que acontecem em muitas situações, conforme relato dos espíritos amigos, dos espíritos mais esclarecidos, muitos relatos de processos obsessivos, por exemplo, em relação à bebida alcoólica. O espírito se liga e incentiva mentalmente a uma pessoa que tem tendência para o álcool, que ela beba para que ele possa sugar os fluidos do álcool, porque ele ainda sente as necessidades de ingerir, e como ele não tem mais o corpo físico, não consegue ingerir, mas ele consegue sugar estas, digamos assim, sensações, sugar esses fluidos do álcool, se ligando mentalmente a uma pessoa que está embriagada, bem como do fumo e em outras situações também. Então é por isso que aqui ele nos fala acerca de que certamente eles não sentem porque estão numa dimensão diferente, mas quando os espíritos atingem grau superior, estas sensações são transmutadas e, é lógico, se torna tudo bem diferente, transmutadas pela dignificação do Evangelho de Jesus. No entanto, quando o espírito, ainda numa situação inferior,
ele sente por vezes a necessidade de se ligar às criaturas para sentir as sensações desses instintos grosseiros. E aí ele segue dizendo que a dor pois, uma mestra incomparável como terapeuta em todos os mundos onde se precisa da sua cooperação, e continua nos planos inferiores, acordando corações e transformando as trevas em luzes, onde nasce o amor. A Terra, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos lembra Miramês, é uma casa de expiações dolorosas, mas os espíritos que se veem, que aqui estão nela estagiando, estão em processo de aprendizado. Então a Terra é uma casa de expiações dolorosas para todos nós que estamos aqui em estágio probatório. Aqui, sem sombra de dúvida, conforme a doutrina nos mostra, é um mundo de provas e expiações, sendo o progresso força de Deus. Quem desejar herdar a Terra nesse fim de ciclo evolutivo deve cultivar as qualidades espirituais ensinadas por Jesus, de forma que a transformação dos seus hábitos e vícios perniciosos em amor e caridade lhe assegurem esta herança. Então, se queremos e se quisermos verdadeiramente herdar uma terra transformada, uma terra melhorada, continuarmos morando aqui na terra quando ela se tornar um paraíso, é preciso que nós nos transformemos também, transformemos o nosso mundo interior em um paraíso. O céu que nós almejamos habitar um dia tem que ser construído, em primeiro lugar, no nosso mundo interior. Então é preciso buscar este equilíbrio constantemente, transformando os hábitos e vícios perniciosos em amor e caridade. E ainda Miramês acrescenta: os que não se empenharam em mudar são quais os inquilinos que não pagam o aluguel há muito tempo e são intimados pela justiça aqui da terra, intimados pela lei, a se mudarem para outra moradia compatível com a sua situação. Então, aqui na terra, quando nós deixamos de pagar um aluguel, quando moramos de aluguel e deixamos de pagar o aluguel, na condição de inquilinos, o proprietário do imóvel, por vezes, tem que, após buscar negociação e não conseguir receber, tem que buscar a justiça para um chamado processo de despejo, ou seja, para que o inquilino saia do imóvel, para ele ter o imóvel livre. Então, assim, pode acontecer conosco, ou seja, nós poderemos estar nesta condição de inquilinos que não estamos pagando o aluguel e poderemos estar prestes a sermos despejados aqui desta morada que é o planeta Terra, sermos convidados gentilmente pela lei divina a desocuparmos a casa para um inquilino melhor do que nós. Então, assim, Miramês nos lembra, e aí ele questiona: não pregamos muito a justiça quando ofendidos? Sim, sem sombra de dúvida, todas as vezes que nos sentimos ofendidos por alguém, nós reclamamos os nossos direitos e, por vezes, buscamos a justiça em defesa do nosso direito ou dos nossos direitos. Então, assim, ele nos fala acerca desta defesa da justiça, e essa justiça nos acompanha para fazer cumprir-se a lei nos nossos caminhos.
É por motivos urgentes, como o da reencarnação do espírito na Terra ou em outros mundos, onde se vive essa lei de Deus, que convidamos, conclamamos as criaturas humanas a aproveitarem a permanência na carne, cuidando dos valores, principalmente quem se encontra acordando para a verdade, no afã de aproveitar o máximo, porque a glória da vida nasce na glória da oportunidade, das oportunidades aproveitadas. Então aqui Miramês, encerrando estas reflexões, ele nos convida para que aproveitemos, nós que aqui nos encontramos na carne, aproveitemos a permanência na carne, cuidando dos valores, principalmente se nós já estamos acordando para a verdade. Então assim, se nós já estamos acordando para a verdade, é preciso aproveitarmos esta oportunidade na carne, porque a glória da vida nasce da glória das oportunidades aproveitadas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferta. E nós, aqui na condição de inquilinos desta morada que é o planeta Terra, precisamos fazer jus de estarmos aqui morando e permanecermos aqui nesta morada em aprendizado. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e lembrando que este aluguel na condição de inquilinos que Miramês aqui colocou foi apenas numa condição de uma simbologia para lembrar que muitos de nós estamos aqui como o inquilino que não cumpre para com as suas obrigações. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus, e em breve, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões, esclarecimentos, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.